Boa tarde, amigos que estão conosco aqui pela sala Zoom. Boa tarde aos que estão conosco pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Hoje, quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Lembramos também que as reuniões públicas acontecem também às quartas-feiras, às 8 horas. Gostaríamos de avisar que esta reunião está sendo gravada. Então, aquele que não quiser aparecer, por favor, solicitamos que desligue a sua câmera. Além disso, pedimos a todos que desliguem os seus microfones durante a palestra. Agora, vamos pedir à nossa companheira Regina Célia para fazer a leitura da mensagem inicial. Não grites, nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles, em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas prosódia, que têm a sua finalidade, porém, a tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador? Especialmente quando em desequilíbrio? Faze a experiência. Mensagem número 100 do livro Vida à Luz, de Joana de Ângelos, psicografado por Divaldo Franco. Obrigada, Regina. Então, depois dessa mensagem de Joana, vamos orar, meus amigos. Pedindo a Deus, nosso Pai, esse Pai de infinita misericórdia e bondade, para que nos ilumine durante esta tarde, para que possamos absorver as lições que serão trazidas nesta tarde. Que seja uma tarde de muito aprendizado, de muita paz, de harmonia. Temos a certeza de que esses benfeitores espirituais da casa de Jorge Niemeyer, Manuel Cambino, estão aqui conosco, nos amparando, nos protegendo, nos inspirando, nos auxiliando a todo momento. E agradecemos a todos vocês, queridos amigos, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecemos especialmente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas estamos unidos em pensamento e em vibração. Agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, pela oportunidade de termos a doutrina espírita nas nossas vidas, nos esclarecendo, nos confortando a todo momento. Então, assim, Pai, com profunda gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, queremos te pedir a permissão para iniciar a reunião desta tarde. Que assim possa ser, graças a Deus. Bem, meus amigos, hoje nós temos aqui conosco a nossa querida companheira, trabalhadora da nossa casa, a nossa querida Thelma Cerqueira, que hoje vai falar sobre o tema E a Vida Continua, encerrando as palestras do mês de novembro em grande estilo. Tá bom? Thelma, que Jesus te abençoe e boa palestra. Boa tarde, amigos. Deixa eu abrir aqui para a gente. É um grande prazer nós estarmos aqui, né? O grande estilo é por conta da Mara, viu, gente? Mas nós vamos encerrar, né? Realmente vamos encerrar esse mês de novembro, né? Onde nós fizemos durante todo o mês esse estudo, né? Esse esclarecimento, essa conversa, esse aprendizado, nós podemos dizer, em torno desse tema que é a imortalidade da alma.
E é um tema muito importante para todos nós, necessário, né? Os amigos espirituais vêm nos falando a todos os instantes dessa necessidade de nós estarmos refletindo, aprendendo sobre essa transição, porque é uma transição que todos nós vamos passar, né? Então, e a vida continua, né? Nós falamos da morte, falamos da vida, né, após a morte, e agora nós vamos nos certificar que a vida realmente continua. E aí nós tivemos pensando como vamos trazer, né, esse tema. Então, a gente fez aqui uma arrumação que espero que todos nós possamos aproveitar, e começamos logo com Leon Denis, que vem confirmar para nós: a morte não é o fim, né? Ele nos diz lá nesse livro, né, onde ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre a morte, né, o sofrimento que a morte traz, o próprio desenlace. Então, ele fala que a morte é uma simples mudança de estado. Então, ele explica que a destruição de uma forma frágil, que é o corpo, né, que já não proporciona a vida, não proporciona as condições necessárias a esse funcionamento perfeito que é possível para a nossa evolução, então há uma modificação, há uma mudança, a destruição daquele que já não serve mais, que, na verdade, é uma destruição para se tornar em micro-organismos, para favorecer outros estágios de vida, porque a gente sabe que na natureza tudo é vida, né? Então, essa destruição desse corpo frágil realmente existe, mas a morte é uma mudança de estado. E aí a gente começa a pensar no seguinte, né? Quando a gente fala em morte, quando fala em morrer, né? Morrer é justamente esse processo, né, que o Leon Denis está falando aí, né? Ele fala, né, que o corpo começa a se definhar, os órgãos já não produzem mais aquela vitalidade a todo o organismo, favorecendo o funcionamento. Então, vai ocorrendo esse morrer. A morte é justamente aquela fase onde já o corpo não tem mais capacidade para retornar à vida. Então, aí, nesse processo, quer dizer, uma etapa, segunda etapa, e a desencarnação não necessariamente ocorre lá no final. Ela pode estar começando a acontecer já nesse processo aí, quando o espírito, o indivíduo, né, passa por essa fase do morrer, onde os órgãos vão se definhando, né, até chegar nesse estágio onde não há mais jeito. Então, a desencarnação pode, em alguns casos, já estar ocorrendo nesse processo, segundo as informações que nós temos dos próprios amigos espirituais. E aí, então, a gente pode dizer que é um processo. Existe um livro que todos nós, pelo menos de nome, acredito que conhecemos, que é A Crise da Morte, que foi lançado em 1826, a sua primeira edição, portanto, muito antes de O Livro dos Espíritos. E isso para a gente ver que esses ensinamentos, esse conhecimento já vem muito antes do Espiritismo ser lançado propriamente dito, né? Então, os espíritos já estão trabalhando nessa consciência há muito tempo. Então, em 1826, esse livro foi lançado pelo Ernesto Bozano, né, com uma edição em português, e agora esse outro volume que nós colocamos aí é a capa mais recente, né? Então, ele vem nos dizendo lá, ele vem contando casos, justamente, vários casos, onde ninguém sabia das histórias de André Luiz, né? Ninguém conhecia esse desvendar que veio um pouco depois. Então, ele vem contando vários casos das pessoas, relatando os próprios espíritos, relatando como foi o seu despertar.
como foi a sua chegada no mundo espiritual. Então, é muito interessante para nós percebermos que, nesse momento, ninguém conhecia ainda as histórias, os casos, aquilo que André Luiz vem nos contar, né? Então, é muito importante essa fase para nós percebermos o quanto é antigo, né, esse conhecimento que os espíritos vêm nos falando, da necessidade de nós conhecermos que a vida continua. Então, nesses casos, vamos nos deparar por várias histórias, né, relatadas pelos próprios espíritos que não tinham nenhum conhecimento da doutrina espírita ainda. Isso para nós nos certificarmos, né, dessas fases importantes que teve esse caminhar. E a gente sabe que hoje nós temos vários, né, estudos que André Luiz nos ofereceu, que foi ele que veio desvendar para nós o mundo espiritual depois de Allan Kardec. Então, existe essa coleção que chama A Vida no Mundo Espiritual, com vários volumes, já se tornaram filmes. Recentemente teve o filme do Nosso Lar, e depois, logo em seguida, teve esse outro sobre E a Vida Continua, né? Que é o título da nossa conversa de hoje, justamente trazendo o enfoque do 13º volume dessa coleção. Então, todos esses volumes vêm nos falar que a vida continua. Todas essas histórias, esses casos verídicos, né, que André Luiz vem nos contando, trazendo para nós esse conhecimento. Mas Drusos, num desses livros, né, que dá a coleção, que é o livro Ação e Reação, ele nos diz, então, diante desse morrer, dessa morte, desse morrer, desse desencarnar, que a morte é diferente para cada um de nós. E isso vai depender de inúmeros fatores, como aquele espírito viveu, o conhecimento que ele adquiriu sobre a vida espiritual, a responsabilidade que ele teve diante da própria vida, como que ele empregou o seu tempo, o bom ou o mau uso dos talentos que Deus nos deu a todos nós, né? Como é que usou essas oportunidades. Tudo isso vai estar desfilando ali naquele momento, quando ocorrer essa transição. Então, o Drusos, que é o instrutor desse livro, ele vem dizendo para nós que a morte é diferente para cada um de nós. Então, vai depender de como esse espírito vivenciou, né? Quanto mais esse espírito está envolvido com as coisas materiais, distanciadas do que seja a vida após a morte, ele vai se sentir mais preso a essa vida que ele conhece. Quanto mais ele gastar o seu tempo envolvido com essas questões imediatistas, maior tempo ele vai levar para também gastar esses fluidos materiais que ele absorveu. Então, ele acrescenta para nós que quanto mais, né, nesse capítulo 18, quanto mais nós nos dedicamos ao equilíbrio, ao conselho que os amigos espirituais nos dão sobre o aprendizado, o refletir sobre essa questão, que muitos não gostam, né, de falar sobre a morte, sobre a vida espiritual, sobre as nossas aquisições espirituais. Então, quanto mais nós nos debruçarmos sobre essa espiritualidade, sobre essa espiritualização, mais amplas facilidades, diz Drusos, nós conquistaremos nesse momento onde nós precisamos nos libertar da carne, não é? Então, a morte é diferente para cada um. O estado, a transição vai ser diferente. Assim como não há nenhum nascimento igual para ninguém, né? Não há também uma morte igual
para o outro, é sempre peculiar à necessidade do espírito, ao momento e ao tipo de vida que esse espírito levou. E aí nós vamos estar refletindo sobre uma outra obra também, né, que é o Livro dos Espíritos, que vem nos dizendo aqui em clara e nítida, né, palavras, Kardec faz a pergunta: a alma tem consciência de si mesma depois de deixar o corpo? E os amigos espirituais dizem que imediatamente não é bem o termo. A alma passa por um período, né, um tempo, em estado de perturbação. Que esse estado de perturbação nós também já conhecemos quando o Livro dos Espíritos retratam essas questões, né, desde a questão 153 em diante, inclusive essa faz parte desse capítulo, desse subitem, e aonde nós chamamos de estado de perturbação. Por quê? Porque é o estado onde o espírito vai estar identificando esse novo estado, como Leon Denis falou, essa nova etapa da sua vida. Então, é um momento onde o espírito está ali confuso, certamente, e ele vai precisar, conforme diz aqui os espíritos, de algum tempo para que a alma possa se reconhecer no mundo espiritual. Mas nós já vimos que não é igual para todos. Uns podem levar maior tempo, outros podem ser quase que imediatos, outros podem levar meses. Então, isso vai variar por vários fatores, conforme nós já dissemos, e mais alguns, certamente, porque nós não temos condição de abordar todas as questões. Às vezes, alguma coisa passa que nós não comentamos. Mas, na verdade, é isso, né? Então, ele precisa desse tempo para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo e procura orientar-se. É aquele momento onde nós estamos, às vezes, tirando aquele cochilo em casa, né? E a gente desperta e a gente, por um segundo, a gente fica meio confuso. É mais ou menos uma situação assim. E pode variar também em várias situações que o espírito se encontra, de vários tipos de morte, né? Então, a gente vai analisando aí, de acordo com o que os espíritos vão nos trazendo, essas questões diferenciadas para cada um de nós, já que somos individualidades, já que temos vidas diferentes, temos hábitos, costumes, valores diferentes, tudo isso vai pesar. E uma outra obra que nós não citamos ali, na hora que falamos de André Luiz, muito interessante, que também vem retratar sobre a questão de que a vida continua, é essa obra Voltei, onde quem vem tratar desse tema para nós é o irmão Jacó, que ele foi uma pessoa, um espírita dedicado, que trabalhou durante a sua vida toda, um período grande da sua vida, a partir da sua juventude, né? Ele se dedicou às tarefas espíritas, foi um grande empresário, um homem que se dedicou à causa do Cristo, um homem de grande sucesso nos negócios, ele era um homem rico, né? Porém muito caridoso, muito humilde nas suas tarefas. E, para quem não conhece, o irmão Jacó, ele é um pseudônimo, né, que o senhor Frederico Figner utiliza a conselho dos próprios espíritos depois da sua morte. Então, ele pensava que, logo que desencarnasse, ele ia poder retornar, por isso o nome do livro, né, para contar a sua história. E, realmente, ele voltou, mas demorou um pouquinho até que tudo se adaptasse, até que tudo se engrenasse dentro do contexto. Mas nós não vamos contar a história de nenhum livro, nós vamos estar citando
trechos dessas obras que nós já falamos para nós refletirmos. Então, o irmão Jacó, ele, no prefácio do livro Voltei, ele diz que, enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade da morte. Então, enquanto nós estamos encarnados, mesmo que nós possamos ter o conhecimento, possamos ler muitos livros, nós não podemos estar entendendo, na verdade, na realidade, como será a nossa passagem para o lado espiritual, né? E ele mesmo diz que, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde, quer dizer, em vão tentaremos calcular isso relativamente ao futuro depois da nossa morte. Então, cada um terá a sua experiência. Então, o irmão Jacó, que era um homem experiente, a gente vai ver mais à frente um pouquinho, algumas colocações dele, ele teve essa dificuldade. Então, é muito normal o espírito ter esse processo de adaptação no mundo espiritual. A gente vê aqui nessa foto, né? Ele foi logo recebido pelo seu mentor, que ali no leito ainda, que logo que ele desencarna às 20 horas de um dia de dezembro, e logo o seu mentor, veja só que maravilha, o seu mentor aparece para fazer o desligamento ali dos liames. E ele diz que parecia que ele tinha 2 corações, a impressão que ele tinha. Então, por quê? Porque o seu perispírito já está sendo, né, desligado do seu corpo físico, e ele tem essa impressão. E aí ele fala assim, que antes da passagem, ele já tinha lido muitos livros, inclusive esse A Crise da Morte, do Bozano, e ele imaginava que fosse uma coisa muito simples. Ele diz, tudo me parecia infinitamente simples. E aí, naquele momento ali que ele está recebendo os passes do seu mentor, ele diz que se sentia amargurado e aflito. Ele se encontrava dessa forma. Então, ele ponderei os sofrimentos, quer dizer, ele começa a pensar no sofrimento daqueles que abandonam a experiência física sem qualquer preparação, né? E ele começa a raciocinar. Se eu, que consagrara longos anos ao estudo espiritualista, encontrava óbices tão grandes, que não ocorreria aos homens comuns, que não cogitavam dos problemas relativos à alma. Então, vejam só, ele era um homem experiente, um homem estudioso, um homem caridoso, um homem atuante, que a sua rotina era estar na Federação Espírita a partir das 5 horas da manhã, onde ele estava ali atuando junto dos receituários, junto dos passes, junto daquelas pessoas necessitadas, se comovia com todas as dores que chegavam ao seu coração. Quer dizer, um homem que dedicou a sua vida a essa tarefa. Depois ele ia para a sua loja, trabalhava um pouco, às 4 horas ele retornava à federação para continuar as suas tarefas. E ele está diante dessa dificuldade. Então, ele começa a refletir, nos levando também a refletir com ele, né? Porque ele traz essa obra justamente para nos estimular a esse conhecimento, a essas reflexões, a esse aprendizado. E nós aprendemos, né, com a experiência do outro. Feliz daquele, né, que aprende com as experiências alheias. Então, diante daquela situação, ele diz que Marta, sua filha, que tinha desencarnado em 1920, e era uma filha muito querida ao seu coração, a gente sente na obra que eles têm muitas afinidades, ela afaga a sua cabeça exausta e fala para ele, tenha calma, papai, os laços não se desfizeram totalmente, precisamos paciência por mais algumas horas. Então, veja, mais algumas horas. Então, ele diz que ela, a Marta, esclarece para ele que as dificuldades naquele momento eram justas
E ela explica, muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos, sem desagradáveis incidentes, outros, né, inúmeras almas dormem, longuíssimos sonos, outras nada percebem, dentro dessa inconsciência infantil em que vazam as impressões. A gente sabe que o próprio André Luiz relata para nós, no livro Os Mensageiros, ali uma porção de espíritos, né, milhares de espíritos que dormem por tempos diferentes uns dos outros, nesse longínquo sono que Marta está falando com o pai dela. Então, ela está mostrando aí as diversas, né, a diversidade que há nessas etapas, de um para outro espírito. E ele fala, né, ainda nesse prefácio, que se o homem soubesse a extensão da vida em que o espera, além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Então, realmente, se nós soubéssemos, por isso que ele faz aquela reflexão, né? Se eu estou passando por isso, eu que tenho conhecimento, então, se aquele, né, soubesse, se aquele outro soubesse, certamente ele ia dedicar os seus dias de outra maneira. Então, isso é para nós vermos a diversidade, a diferença do despertar de cada um espírito no mundo espiritual. E nessa obra, né, que é E a Vida Continua, que foi uma obra que nós já estudamos, né, em parceria com a nossa amiga Márcia, que nós temos até lá no nosso canal, né, os estudos, portanto, nós não vamos contar a história do livro, estaremos pensando, né, situações e falas dos companheiros para a nossa reflexão. Emmanuel, que faz o prefácio desse livro, ele diz que os degraus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito, quer dizer, os degraus de conhecimento de cada espírito e de responsabilidade variam ao infinito. Então, podemos dizer aí que não existe um padrão, não existe uma receita, um passo a passo, onde nós podemos entender aí a questão da morte. Então, por isso, para cada um, existe um despertar. E Emmanuel diz que para cada um existe, né, a lição se manifesta de uma maneira. Por isso que o despertar é diferente para cada um. Por quê? Porque a misericórdia divina não violenta, não acontece de uma maneira assim que possamos pensar que seja um castigo ou que seja uma violência, porque Deus é amor. O tempo todo ele nos atende com amor, com misericórdia, para que nós possamos despertar com tranquilidade. Então, por isso, cada um tem um tempo, cada um vai ser respeitado o seu momento, o seu conhecimento, o que ele trouxe, qual é a bagagem que ele trouxe, qual é a forma de entender esse momento que ele traz. Então, tudo isso vai ser respeitado. E, nesse livro, nós vamos ver que essa companheira, a Evelina, que desencarna, ela e o Fantini tinha um conhecimento pequeno, mas, em relação a ela, bem mais aprofundado sobre a questão da morte. Ele já tinha algumas questões que ele buscava, e ela, muito católica, dentro daqueles princípios ali, ela se resguardava muito. Então, mesmo assim, ela teve o seu tempo, né? O seu tempo para poder entender o novo momento onde ela se situava. Então, a gente vai vendo que a espiritualidade ela vai nos preparando pouco a pouco para nós podermos despertar com tranquilidade, para que não seja um trauma. Isso é bem detalhado nesse livro, porque ela tem uma certa dificuldade, até quase a metade do livro, ela vai ter essa dificuldade de perceber que
ali é diferente de onde ela estava, pela semelhança, pelas cores, pela cidade, pelas as flores que ela vê e as construções, né? Tudo isso faz que ela fique continuando a pensar que ela está encarnada. Então, eles vão precisar de estar num local onde eles vão ter lições, tipo um curso mesmo, um aprendizado para ir aos poucos sedimentando aqueles valores que ela trouxe, ir clareando aquele entendimento que ela traz dos seus atavismos do passado e dos valores que ela construiu, das suas crenças, agora nessa encarnação. Então, Emmanuel, no prefácio, ele diz que assim é que os planos de vivência para os habitantes do além se personalizam de múltiplos modos, e a vida para cada um se especifica invariavelmente segundo a condição mental que cada um se coloque. Então, nós vamos ter uma visão desse mundo espiritual de acordo com a nossa condição mental, de acordo com aquilo que nós já aprendemos, que nós já entendemos, né, das nossas construções mentais, dos nossos valores. Então, cada um. Então, a gente vai entendendo que cada um de nós está num patamar. Então, cada um de nós vai entender de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento evolutivo, né? Nós não podemos exigir que uma criancinha pequenininha tenha uma impressão de uma cidade ou de algo que ela está conhecendo da mesma forma, da mesma maneira que um adulto, que já tem uma bagagem, que já tem um entendimento. E assim somos nós, os espíritos. Então, cada um de nós está de acordo com a sua condição mental, de acordo com a condição de cada indivíduo. Então, isso vai ser muito importante no mundo espiritual também. Por isso que Leon Denis diz que a morte é uma simples mudança de estado, mudança de condição, né, do espírito. E aí, o irmão Cláudio, ele, nesse curso que esses dois companheiros vai estar participando, e junto com outros espíritos, né, que se encontram também no mundo espiritual, sem saber que estão desencarnados, o irmão Cláudio vai dizer para nós: contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda, excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nessa. Então, a gente vê aí vários padrões mentais que ele está mostrando para nós, né? Então, ele diz que é impraticável categorizar todas essas pessoas dentro do estágio da morte, segundo um critério exclusivo, né? Um padrão. Então, cada qual estará no seu grupo, cada grupo na sua comunidade ou faixas de afinidade. Então, a gente sabe que nós nos afinizamos através das nossas afinidades, dos nossos gostos, dos nossos pendores. Então, no mundo espiritual, como aqui na Terra, nós nos reunimos através dessas afinidades. Isso é muito importante nós estarmos refletindo. E aí, nós podemos pensar, né? Ele continua lá dizendo, né, que se as leis do Senhor manifestam claras, né, para nós, são magnânimas em todos os departamentos da experiência física, será que nós estaríamos, por acaso, desprezados por Deus nesses locais quando ultrapassamos, né, as fronteiras da morte? Ele começa a fazer com que eles reflitam, comecem a pensar.
Será que o Senhor, né, o Pai Criador, esse Pai de providência que nos oferece tudo o que nós precisamos, nos dá o calor, nos dá a chuva, nos dá o tempo firme, nos dá as flores, nos dá as condições de nós nos alimentarmos, nos transitarmos no plano físico, será que no mundo espiritual ele estaria indiferente àquele momento, que é um momento muito especial, muito diferente para aquele espírito, né, que esteja em algum lugar do universo? Será que o Senhor, Deus, né, estaria indiferente? Isso é muito importante nós refletirmos, porque isso vem daquela ideia, né, de que estamos abandonados. E, na verdade, Deus nos acompanha em qualquer momento, em qualquer lugar nós somos acompanhados por Deus. Então, André Luiz, por exemplo, nós sabemos que ele esteve um bom tempo ali nas regiões do umbral, né? Ainda nesse período de perturbação, ele levou 8 anos. No entanto, ele tinha assistência constante de Clarencio e de sua mãe. Portanto, ele não via esses 2 companheiros, né? Ele não tinha condição, porque ele estava em outra faixa vibratória. Mas, no momento em que ele começou a modificar o seu padrão vibratório, ele conseguiu ver Clarencio, ouvir a sua mãe, até que ele pudesse visualizar, na verdade. Então, a gente vê aí que isso é uma ideia materialista, né, que nós trazemos da nossa caminhada, porque na ideia ainda de que morremos, estamos abandonados. Não, morremos e continuamos a ser assistidos pelas falanges espirituais, pelos amigos que nos têm amizade, nos têm amor, nos têm compaixão, e também por aqueles que nem sequer nos conhecem e que estão nessas falanges de atendimento, de socorro. E por maior tempo que o espírito permaneça inconsciente, ele está sendo tratado, ele está sendo ali atendido nas suas necessidades. Então, diz aí o irmão Cláudio, nada se nos afigura mais inverossímil do que a verdade. No entanto, nós preferimos ficar por muito tempo nessa ilusão. Mas ele diz, mesmo que nós fiquemos nessa ilusão de que morreu, tudo termina, a verdade continua. Ele diz, a realidade não deixa de ser o que é, né? Então, a gente sabe que mesmo que nós não acreditamos, mesmo que nós podemos pensar que a morte termina com tudo, que não existe a vida, que isso tudo são invencionices, né? Que ninguém voltou para contar, porque tem muitas pessoas que dizem isso, porque eles não têm ideia do quanto de espíritos que retornaram para contar. Mas a realidade, ela continua sendo o que é, né? Ela vai continuar existindo diante mesmo da nossa ilusão de que que tudo está terminado. Estaremos sempre acompanhados, porque sabemos que a vida continua e que em qualquer lugar estamos sendo atendidos. E a morte, como o Leon Denis disse, é uma simples mudança. Se tudo terminasse com a morte, qual a necessidade de nós nos esforçarmos para sermos melhores? Qual a necessidade de nós aprendermos a perdoar os nossos companheiros de caminhada? Então, nós temos que aproveitar a nossa vida, entendendo cada dia mais que devemos aproveitar, sim, no sentido de tirar proveito de tudo isso que nos é oferecido através das oportunidades benditas que nós temos diante desse grande laboratório que a vida nos oferece, né? A vida física nos oferece, para que possamos aqui, enquanto estamos aqui, fazermos essa renovação, fazermos esse aprendizado, para nós, quando chegarmos no mundo espiritual, estarmos
embasados desses conhecimentos que nós deveremos adquirir aqui, e essas virtudes que nós temos que desenvolver aqui. São os talentos que Deus nos deu, são aquele tempo que nós devemos aproveitar no ano letivo que corre. Não é? É como aquele aluno que está engajado na sua classe e não aproveita. Então, se ele desperdiça, o que ele vai fazer? Ele vai ter que retornar a esse laboratório para poder fazer toda essa renovação. Porque a renovação, meus amigos, nós fazemos no mundo físico para podermos chegar ao mundo espiritual com a nossa bagagem, aquela bagagem que a ferrugem, que a traça não corrói, nós vamos levar. Então, depois da morte, o irmão Cláudio explica para Eveline e para Fantine, somos o que fizemos de nós, na realidade interna, no nosso íntimo, e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Então, é nesse educandário, né, que nós vamos estar trabalhando aqui para estarmos levando para lá o que nós fizemos de nós mesmos, porque não nos transformamos em santos ao chegarmos ao mundo espiritual. Levamos as nossas dificuldades, levamos as nossas fraquezas, levamos aquelas dificuldades que nós temos morais, né? A dificuldade do perdão, a dificuldade de sanar essas mazelas, que deve ser aqui o local para nós chegarmos no mundo espiritual dessa maneira melhor. Não é lá que nós vamos nos melhorar. Então, o irmão Cláudio vem com muito cuidado, demonstrando, né, essa necessidade de nós estarmos buscando a renovação, porque lá nós seremos o que nós fizemos de nós. E aí, mais uma questão do Livro dos Espíritos, para nós estarmos sedimentando esse entendimento, né? E Kardec pergunta, mas que sensação experimenta, então, a alma no momento da morte, em que se reconhece, né, estar no mundo dos espíritos? Ou seja, como ele vai estar? E aí, os amigos espirituais dizem, depende. Se praticou o mal, será impelido pelo desejo, né? Impelido pelo desejo de o praticar. No primeiro momento, sentirá vergonha. Se ele praticou o mal, impelido por esse desejo, né, de praticar o mal pelo mal, no momento em que ele se vê no mundo espiritual, ele sentirá envergonhado e talvez, dependendo do seu estado moral, arrependido por não ter aproveitado o tempo. E se é uma alma de um espírito que tem um certo conhecimento, uma certa evolução, como no caso, né, que a gente viu aí do irmão Jacó, ele vai se sentir, né, bem diferente. Ele vai se sentir aliviado depois de passado todo aquele período e aliviado de um grande peso, porque não vai temer esse olhar percrustador que a nossa consciência nos coloca. Mas, mesmo assim, o irmão Jacó ele vai nos dar um alerta e a gente vai ver que ele sentiu também esse momento. Ele nos deixa esse aviso, ele diz assim, não se acreditem quitados com a lei, atendendo a pequenos deveres de solidariedade humana. A gente, né, muitas vezes, a gente pensa, eu tenho cargo, eu faço bem, eu faço tanta coisa pelo outro. Isso não passa de deveres, né? De sermos solidários, de sermos fraternos, de amar ao nosso próximo, porque está dentro do mandamento. Então, nós fazemos sim, porque precisamos de fazer, precisamos de cumprir com os nossos deveres. Mas, ele diz, não acreditem quitados com a lei. Isso não é o que vai nos levar a um patamar de
gozo, de prazer, de estar tudo consolidado. Não, o que vai trazer esse bem-estar íntimo para nós é justamente aquela renovação que nós precisamos de fazer enquanto estamos aqui, a caminho, na luta, como o irmão Jacó disse lá, a luta continua lá no mundo espiritual. Esse desejo, esse esforço que nós devemos sentir de sermos melhores a cada dia. Então, agora o irmão Cláudio diz para nós, cada qual de nós é um mundo por si, e em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades conforme desempenhou o ofício aqui no mundo material, ou melhor, conforme desempenhou os seus deveres, né, que nos competia durante a nossa existência na Terra. Então, a gente vai entendendo que estarmos bem no mundo espiritual é quando nós estamos bem aqui no mundo físico, vivendo uma vida plena no sentido de estarmos sendo cumpridores com os nossos deveres, com as nossas tarefas, e é por isso que nós passamos a nossa encarnação no esforço de nos tornarmos melhores. Então, ele diz, ninguém pode conhecer o que não estuda, ninguém pode reter qualidades que não adquiriu. Então, tudo isso deve ser trabalhado aqui, agora, enquanto estamos a caminho. É a questão que o Santo Agostinho vem nos falando, né? O autoconhecimento, procurar nos esforçar, procurar ter paciência conosco, sim, para nós, mesmo errando hoje, amanhã estarmos acertando, mas sempre no foco de nos tornarmos melhores. Então, ele diz, todo dia é tempo de nos renovarmos e partir para destinos mais altos. Então, nós não podemos perder a oportunidade. Se hoje está difícil, vamos em frente. Vamos em frente, porque o tempo é agora. Nós precisamos de estar buscando a nossa renovação, buscando através do esforço, do trabalho, né? Quantos de nós, às vezes, frequentamos, e a gente fala com base na nossa vida, não na vida alheia, mas na nossa vida, né? Quantas vezes nós sabemos que frequentamos tantos anos, conhecemos a doutrina espírita por tantos anos, e quanto temos ainda a fazer? No livro Missionários da Luz, inclusive, o instrutor, o Alexandre, né, ele vem falando sobre a necessidade, ele atende um grupo de espíritos que estão ali na casa espírita, ele diz, há 9 anos, né, trabalhando, assistindo às reuniões, no trabalho mediúnico. No entanto, ele ainda diz, né, ele diz para André Luiz que ainda estamos fazendo as mesmas coisas, temos ainda as mesmas dificuldades, estamos ainda necessitando que os amigos espirituais nos amparem. E os amigos espirituais, eles querem que nós caminhemos com força, com coragem, pelos nossos próprios pés e não estejamos a todo momento sendo necessário o amparo, né, deles para nós. Então, todo tempo, todo dia, é tempo de nos renovarmos e partirmos para esses destinos mais altos. E ele diz, então, a questão, né, da gente chamar esse mundo de seja outra vida, outro lado, região extrafísica, esfera do espírito. Ele dá vários nomes ali, o irmão Cláudio, mostrando que eles estão ali naquele centro de atividade tão material quanto aqui a Terra, onde os homens caminham. Então, ele fala, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todos os recursos sensoriais. Nós somos muito movidos pelo que nós podemos ver, podemos palpar, podemos estar examinando com os nossos olhos, mas nós sabemos que nosso pensamento é o maior
que plasma, né, tudo aquilo que está no nosso íntimo. Então, ele diz aí, tanto aqui como lá, nós vamos utilizar o pensamento para estarmos plasmando as nossas impressões. Impressões estas que ainda nos governam. E ele fala, o mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Tanto aqui, no mundo físico, quanto lá no mundo espiritual, o que vemos é a projeção temporária das nossas criações mentais, as nossas fixações. E aí fica uma pergunta, o que nós estamos criando? O que nós estamos plasmando, né? Coisas bonitas, coisas elevadas, né? Através dos nossos pensamentos, para que tudo ao nosso redor seja bonito também. Ou nós estamos temerosos, ou nós estamos amedrontados, ou nós estamos trazendo atavismos que vão nos atrapalhar a caminhada futura. Então, voltando à questão do irmão Jacó, ali naquele momento onde ele estava preocupado, né, com o estado que ele estava enfrentando, ali naquele instante ele sente várias situações da sua vida, né, sendo mostrada como um filme passando ali. E é a consciência que nos mostra. Né? Então, a consciência examinava acertos e desacertos da sua vida, buscando justificativas para atenuar as falhas cometidas. Então, a nossa consciência é a maior amiga, a guardiã que nos adverte. Ela nos adverte de coisas que estão acontecendo, mas ela também mostra os nossos erros. Então, quando nós temos aquele pesar no nosso pensamento em relação a algum sentimento, alguma situação que não ficou bem clara, nós devemos atentar para essa guardiã que está a nos advertir, está a nos olhar por dentro e nos dizer, reveja a situação. Né? E a Joana de Ângeles diz que a consciência é o árbitro interno, que se encarrega de estabelecer essas diretrizes para a nossa vida. Então, aquela vozinha que nós ouvimos, vamos dar ouvido a ela, vamos atentar, porque a primeira vozinha que surge é aquela conselheira que vem nos ajudar. E aí, por que semelhante na adaptação? Pergunta a Evelina. Por que estou passando por esse momento tão difícil? Por que eu não consigo entender tudo isso que os instrutores estão me alertando? E aí, irmão Cláudio diz para ela, falta de preparo na vida física, minha irmã. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência da integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoa. Então, a integração real com as experiências religiosas. Veja bem, então ele continua explicando para ela. Se estamos efetivamente mortos, ela pergunta, acredita o Senhor que eu, na condição de católica, ela era muito católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que eu não estou conseguindo entender aqui, né, no mundo espiritual, agora, quando eu precisava? E ele diz, se a irmã, durante a existência no corpo físico, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, se meditasse na essência dos ofícios religiosos da sua fé, de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Então, o que ele quer dizer para nós aí? Olha um conselho. Se nós meditarmos, né, verdadeiramente nos ensinos de Jesus, naquilo, na prática, na aplicação, nos conceitos, no aprofundamento, nós poderemos estar mais preparados, né? Porque ele diz lá, tudo isso que ela está vivenciando é por falta de preparo na vida física. E aí ela fica muito decepcionada. Ela diz, oh, meu Deus, por que precisei morrer para compreender isso? Por que, Senhor? Por quê?
Ali, ela diz, ali comparecia para retratar-se moralmente, falar de si própria, prestar contas, entretanto, trazia na própria bagagem, senão o vazio de uma existência que lhe parecia inútil. Então, quantos de nós, né, transitamos a nossa vida 10, 20 anos, vamos à casa espírita, retornamos à casa espírita, no caso dela, ia para a igreja, retornava à igreja, adorava o Senhor, lia as suas leituras, fazia as suas preces, mas ficava esse vazio, né? Porque faltava algo, não trazia na sua bagagem algo que lhe desse consistência. Então, ela se sentia assim um pouco inútil naquela situação. E aí o irmão Cláudio diz para ela, tinha ideias de que as trancas mentais e aquele Jesus que adorar, aliás, é a Evelina que está trazendo o seu pensamento para nós. Tinha a ideia de que as trancas mentais e aquele Jesus que adorara por fora lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura, Evelina, Evelina, que fizeste de mim? Então, esse trecho nós achamos assim de uma grandeza e nós não poderíamos deixar de trazer essa pergunta que, metaforicamente, é Jesus que fala para a Evelina. Que fizeste dos meus ensinamentos? Não é? Você me adorou por fora, quer dizer, não trouxe Jesus para a sua vida, para seus momentos mais íntimos, aqueles momentos onde ela precisava acreditar ali que teria ele sempre com ela, teria sempre Jesus vivo, principalmente ela, né, que adorava Jesus naquele crucifixo. Então, ela não tinha ideia daquele Jesus que agora ela sentia através do irmão Cláudio. E aí a pergunta. E aí o irmão Jacó, nós já estamos terminando, o irmão Jacó vem dizendo, né? Num momento lá do livro, ele fala, chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houvesse de nossa parte a preocupação, se não houve, né, essa preocupação de construir aqui dentro do nosso coração um santuário, dentro da nossa alma, um santuário para essas determinações divinas, vamos nos sentir dessa forma, né, que Evelina está se sentindo, e que ele também se sentiu ali, porque ele tem um momento no livro que ele se retrata, né, como ainda orgulhoso, como ainda apegado aos seus bens materiais, e que a gente não detecta isso na leitura. Então, ele faz uma pergunta, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento, na iluminação desse lar interior? Não é? Esse lar interior que é o reino de Deus, que Jesus veio construir dentro de nós. Então, quantos dias nós gastamos na limpeza, na ornamentação, no reajustamento, né, desses valores que o Evangelho de Jesus e que hoje, através da doutrina espírita, é passado para nós? Então, a cada um, segundo as suas obras, diz o irmão Cláudio para a Evelina. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. Então, a lei vai retornar para nós. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivar, aperfeiçoar, mas devemos concordar que os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem, sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros, as garantias do nosso próprio bem. Então, nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a oferecer ao outro o que vai no nosso interior, o que vai na nossa alma, fazendo o melhor que nós pudermos, o melhor que nós fizermos, aqui e agora, sabendo, né, que o Código Penal da vida futura está aí, regendo
a todas as nossas infrações. E o que nós podemos depreender de tudo isso que nós pensamos aqui para nós refletirmos hoje? Não é? Que a vida continua, que a vida é eterna e que nós devemos viver a melhor vida que nós pudermos aqui, agora, nos nossos dias, sejam eles difíceis, sejam eles tranquilos, sejam eles cheios de obstáculos, que nós possamos esquecer as reclamações, esquecer as nossas observações e julgamentos e fazermos o que é possível nós fazermos da melhor forma possível. E lembrando que Jesus foi aquele que primeiro veio nos mostrar que a vida continua. Quando ele chega para Madalena e diz para ela, não me toques, porque ainda não retornei ao Pai. E nós vamos, então, encerrar com esse versículo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E que Jesus nos abençoe. Obrigada, Thelma, mais uma vez, por compartilhar conosco toda a sua pesquisa, todo o seu estudo, nos trazendo essas lições, nos emocionando e despertando em nós a vontade de ler ou reler essas obras que você citou. Muito obrigada. Fica aí o convite para todos nós lermos e relermos. No momento que a gente relê, a gente aprende mais, né? Isso mesmo. Que Jesus te abençoe e te fortaleça para que você possa seguir aí firme na sua tarefa de divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada. E agora vou pedir à nossa companheira Regina Célia para fazer a prece final. Por favor, Regina. Pai misericordioso, Mestre amado Jesus, Jorge Niemeyer, sua falange, Irmã Margarida, nossa orientadora das palestras, dos encontros de quinta-feira. Agradecemos do fundo da nossa alma por termos conhecimento ou por estarmos estudando a doutrina espírita nesse momento, para que nós possamos, Senhor, refletir, enganjar, aprimorar nossos conhecimentos, nossos aprendizados, para que nós possamos, Senhor, evoluirmos como espírito e como trouxe a nossa irmã Thelma, e a vida continua com toda franqueza, com toda certeza, dos relatos dos irmãos que já estão lá e nos trouxeram através da doutrina espírita. Então, somos muito gratos por podermos conhecer, estudar, colocar em prática os nossos aprendizados diários através dos nossos estudos da doutrina espírita. Que o Mestre Jesus sempre nos acompanhe nos nossos estudos, nas nossas palestras, da nossa casa, a casa de Jorge Niemeyer. Contamos, Mestre amado Jesus, os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, que estão sempre sussurrando, sempre nos indicando o melhor a fazer conosco e com o próximo. Abençoe, Mestre amado Jesus, a nossa família, os nossos lares, nossos amigos, aqueles irmãos que estão em torno de nós, que muitos nem o conhecemos, mas que sabemos que cada pensamento elevado, dirigido ao bem, eles encontram também fluidos salutares para o seu restabelecimento. Abençoe-nos, Mestre Jesus, que a paz esteja com cada um de nós e aqueles que não puderam ou assistirão mais tarde a nossa enriquecedora palestra, que também sejam abençoados. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Regina.
Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e gostaria também de convidá-los para, na próxima semana, assistir conosco às palestras. Na quarta-feira, dia 1º de dezembro, a nossa companheira Maria Cristina Figueiredo, do Grupo Espírita André Luiz, vai falar sobre o tema Eu Sou o Caminho e a Verdade e a Vida. Na quarta-feira, às 20 horas. E na quinta-feira, dia 2 de dezembro, às 15 horas, o nosso companheiro João Luiz do Nascimento Ramos, da União Espírita Cachoeirense de Cachoeira Paulista, São Paulo, vem falar sobre o tema Eu Sou a Luz do Mundo. Então, queridos amigos, estão todos super convidados, esperamos a todos. Fiquem com Deus e que na próxima semana possamos estar novamente aqui reunidos. Muita paz a todos. Obrigada.